Glória a Deus. Tenho certeza que esse é um tempo precioso que o Senhor tem reservado para nós. Você que está chegando agora, eu quero te pedir para compartilhar essa live com outras pessoas, para que elas sejam edificadas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estava com uma palavra no meu coração e hoje pela manhã o Senhor me despertou e me deu uma outra palavra. Eu não quero aqui trazer algo que você nunca ouviu, que você vai se admirar com a linha teológica ou com aquilo que eu vou falar, mas a significância da palavra nessa noite, nesses tempos, é uma palavra que Deus fale aos nossos corações, é uma palavra que Deus faça calar essa voz no nosso coração. Eu tenho observado esse tempo, eu tenho visto o que tem acontecido nesse tempo e acredito que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Deus tem uma mensagem para você, eu quero te pedir que você fique atento, que você não se distraia com outras coisas, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 27. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí, leia. Vamos ler esse texto bem conhecido, porém de significância tão grande, tão importante nos nossos dias como hoje. João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 27. Acho que você já conseguiu encontrar aí. A minha versão diz assim, João 14, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meu amado, nós estamos vivendo um tempo difícil com essa pandemia. Nós temos visto muitas pessoas inseguras, com incertezas do amanhã, vivendo as suas ansiedades afloradas. Mas Deus ele nos deixou uma palavra, Jesus deixou essas palavras. Se você for ler na epígrafe desse texto, você vai ver que são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E eu quero trazer para nós somos os discípulos de Jesus nesse tempo. Nós somos seguidores de Jesus. E essa palavra é para nós. Não se atemorize. Não se turbe o nosso coração não pode ficar turbado. Porque Jesus nos dá uma paz diferente. A paz, segundo o dicionário Aurélio, é acordo, concórdia e ausência de problemas. Mas Jesus ele deixa claro aqui que ele não dá uma paz como o mundo dá. É uma paz diferente. Não é uma paz que vem de nós mesmos. É uma paz que vem dele. Uma paz, como diz Paulo, que excede todo o entendimento. Uma paz que não é por ausência de problemas, ausência de circunstâncias contrárias, mas é uma paz que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio ao mar alto, nós temos uma tranquilidade em Deus. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Nós cantamos aqui que não há Deus maior, e isso é verdade, amados. Nós não podemos deixar que o problema seja maior que o nosso Deus. Há 2 semanas atrás eu estava trabalhando lá no sítio e eu comecei a questionar algumas coisas e somente a pensar com Deus sobre algumas coisas, como é que vai ser amanhã, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, como vai ser. E o Espírito Santo começou a palestrar comigo. E ele falou comigo, olha, quando nós estamos longe de Deus, nós começamos a duvidar das promessas dele para a nossa vida. E rapidamente eu pude voltar a Deus e falar assim, não,
Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o meu amanhã está nas mãos do meu Deus. Eu sei que o meu amanhã não está naquilo que eu sei, naquilo que eu faço, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E por isso, eu não posso perder a esperança. Por isso eu não posso parar. Por isso eu não posso estagnar e começar a me atemorizar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem depositado a sua confiança. O salmista disse nos Salmos que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca perdeu a guerra. O nosso Deus nunca perdeu o controle da situação. O nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não vai ser flechado como eu fui, que você não vai sentir temor, que você não vai sentir medo, mas é nesses momentos que nós precisamos nos achegar a Deus e dizer: Pai, eu preciso do seu colo, porque eu sou seu filho. Sabe, amados, nós temos que entender quem é Deus de verdade. Às vezes nós falamos tanto de Deus, mas nós o conhecemos tão pouco. Tem um hino bem conhecido que diz que porque Ele vive, eu posso crer no meu amanhã. Irmãos, e é porque Ele vive que nós podemos esperar um futuro de paz para a nossa vida. É porque Ele vive que nós podemos confiar e esperar. Porque aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está permitindo nesse tempo, é um tempo de despertamento para nós. Amados, nós estamos vendo pessoas se desesperando. Nós estamos vendo pessoas que perderam a sua fé. Nós estamos vendo pessoas que estão sem um norte, não sabem o que fazer e não sabem para onde vão. Eu vim aqui nessa noite ser profeta de Deus para a sua vida e dizer: olha, Deus tem a direção para a sua vida. Deus tem o controle da sua vida em suas mãos. E nada passa despercebido diante dele. Ele continua no controle da situação. Eu me lembro, amados, falando de paz, da Pax Romana. É uma paz que Roma dava aos povos que eram por eles governados. Era uma chamada falsa paz. Era usado o totalitarismo, o autoritarismo para eles poderem mandar. Eles comandavam tudo e falavam assim: não, ninguém vai mexer com vocês porque vocês estão nos respeitando. Não é essa paz que Jesus vem nos dar. Apesar de Jesus ser Senhor, Ele não vive apontando o dedo na nossa face. Não, não, não. Jesus é um verdadeiro cavaleiro. Como diz Apocalipse 3:20, Ele está à porta do nosso coração batendo. E Ele está esperando que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que Ele entre em nossa casa, para que Ele possa cear conosco e nós juntamente com Ele. Então, amados, eu quero te convidar a abrir a porta do seu coração nesta noite, porque Deus pode fazer, pode trazer essa paz para a sua vida. Deus é a resposta que você precisa nessa noite. Deus é tudo aquilo que você tem buscado em tantas outras coisas. Eu não sei o porquê que Deus permitiu essa pandemia, mas eu acredito que Deus quer fazer um despertar. Eu acredito que Deus está levantando o povo. Deus está dando esse tempo a nós que sempre reclamamos que não tínhamos tempo para buscar a sua face, para o conhecê-lo melhor e para que Ele se revele a nós de maneira diferente. Quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro de Isaías no capítulo 6, aonde Uzias morre, e o profeta viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, Uzias foi um ótimo rei para Israel. Uzias significa estabilidade, lugar de segurança. No tempo de Uzias, o exército cresceu, eles se fortificaram, eles cresceram, eles tinham armas. Só que essa estabilidade trouxe algumas consequências ruins para Israel. Porque Deus já havia dito há muito tempo que eles não precisariam de armas,
Porque quem daria vitória era Deus. Eles não precisavam juntar armas. Deus, ele estava perdendo um pouco o espaço na estabilidade que o povo estava. Eu não sei quanto a você, irmão, mas na minha vida é assim. Quando tudo está dando certo, eu oro menos. Quando tudo está dando certo, eu jejuo menos. Quando tudo está dando certo, eu busco menos a Deus. Não era para ser assim, não é verdade? Mas na maioria das vezes é isso que eu faço, infelizmente. Então, amados, esse é um tempo de nós nos colocarmos para buscar ao Senhor. Como foi com Isaías. Eles estavam perdendo o controle da situação. Eles perderam tudo aquilo que eles achavam que era insubstituível para Israel. Mas na verdade o que é insubstituível na nossa vida, meus irmãos, é a presença de Deus, pois ela que nos garante a vitória no nome de Jesus. Irmãos, Isaías estava lá e quando Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que Isaías não viu o Senhor outrora, apesar de já ser profeta. Ele viu o Senhor quando Uzias morreu. Perceba que às vezes é necessário que Deus tire algumas coisas da nossa vida, para que nós possamos ver a face dele, ver aquilo que ele quer nos mostrar, aquilo que ele quer nos delegar para esse tempo. Eu não sei o que Deus precisa tirar da sua vida nessa noite, mas eu sei que Deus quer mostrar algo maior para a sua vida. Deus tem um propósito maior. Eu não sou o dono de todas as respostas e eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando agora no seu coração e te mostrando aquilo que você precisa tirar para que você possa experimentar uma nova dimensão do poder de Deus, uma nova intimidade, um novo lugar em Deus, onde Ele vai se revelar a você de uma forma diferente. Isaías nunca mais foi o mesmo após o capítulo 6. Isaías nunca mais foi o mesmo, porque ele se encontrou com Deus. E amados, aquele que se encontra com Deus, ele não consegue ser o mesmo. Jacó no Val de Jaboque, como disse o apóstolo aqui em uma das suas mensagens nas lives, ele não foi o mesmo. Ele saiu daquele val mancando e ele foi tocado pelo Senhor. Eu não sei como você vai sair dessa experiência, mas eu sei que você vai sair e Deus vai te marcar com a glória dele. Deus vai te marcar com algo novo da parte dele para a sua vida. Então não se desespere, não se atemorize, porque a paz que excede todo entendimento cuidará do seu coração, cuidará dos seus sentimentos, em nome de Jesus. Falando de paz, irmãos, eu me lembro de um homem chamado Paulo. Paulo era um homem que era guiado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito após a sua conversão. E ele desejava muito ir a alguns lugares na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas. E ele desejou ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele também desejou ir a outros lugares. Viagem missionária, o Espírito Santo não permitiu. Sabe, amados, eu entendo aqui que existem certas coisas que Deus não deixa acontecer porque nós não estamos preparados, ou não é o tempo de Deus fazer essa obra ainda. Mas o Espírito do Senhor guia Paulo, e Paulo à noite tem um sonho. Em uma visão ele vê um varão da Macedônia clamando por socorro. Então eles decidem e entendem que Deus estava falando com eles para irem até ali. E no caminho para a Macedônia eles vão encontrar uma jovem endemoniada. E Paulo estava um pouco perturbado porque ela ficava gritando corriqueiramente. E ele então expulsa aquele espírito maligno dela, liberta aquela jovem. Mas os seus senhores, vendo que a esperança do seu lucro tinha ido embora, mandam prender Paulo e Silas. Perceba, amados, que por fazer a vontade de Deus, por fazer aquilo que Deus queria fazer, aquilo que o Espírito Santo queria fazer, eles agora estão passando no estreito. Eles estão sendo envergonhados em praça pública. Eles estão sendo açoitados.
E como se não bastasse, foram presos no cárcere interior. Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para estar reclamando. Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para estar falando: olha, nós viemos fazer a vontade de Deus e aqui nós apanhamos, nós sofremos. Mas a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe o que eu entendo, amados? Que a paz que Jesus disse em João é a mesma paz que está habitando em Paulo e Silas. Perceba que a situação é totalmente contrária. A situação não é favorável. Mas ainda assim, eles tiraram forças para adorar a Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu problema tenha tirado todas as suas forças. Mas eu sei que lá no íntimo do seu ser, você pode clamar e você pode adorar o Senhor. Não murmure, não reclame, mas adore ao Senhor, pois Ele continua operando proezas e milagres. Ele continua sendo digno da sua adoração. Eu não sei o que você tem atravessado, eu não sei o que você tem vivido, mas ainda assim, Deus merece toda a sua adoração. Deus merece tudo aquilo que você tem, porque Ele continua assentado no mesmo lugar. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, quando um crente fiel ora, Deus responde. Se você orar, Deus vai te responder. Se você buscar, Deus vai aparecer. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Busque a presença dEle. Eu não sei qual é a meia-noite que chegou na sua vida. Eu não sei qual o problema que tem te afligido. Talvez a sua insegurança com o seu amanhã. Talvez a sua insegurança com as suas contas que têm chegado e você não vê como você vai conseguir pagá-las. Talvez é o alimento que está se acabando. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus ainda é a resposta para qualquer crise que nós possamos estar enfrentando. Eu sei que Deus pode responder a qualquer momento, se você clamar e não murmurar. Amados, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que Jesus disse que nos daria, que nos deu, é uma paz que vai fazer com que nós fiquemos firmes nesse tempo de adversidade. Essa paz que Jesus disse que é a paz dele, que ele nos deu, ela vai nos fazer alcançar novos níveis de intimidade nele. Eu fico impressionado com Paulo, porque Paulo estava preso, mas ainda assim, e sabendo também da sua morte, ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não estava preocupado com a sua morte, ainda assim estava preocupado com o rebanho do Senhor. Que paz é essa? Que paz é essa que transcende tudo aquilo que nós conhecemos e tudo aquilo que nós vivemos? A paz que Cristo nos dá, ela não é movida pelas circunstâncias que norteiam a nossa vida. A paz que Cristo nos dá é uma paz que faz nós passarmos por cima dos nossos problemas, que faz a gente passar por cima das nossas dificuldades, por cima dos nossos limites. E não é porque nós merecemos, é porque a graça dele nos alcança e porque ele nos faz passar por cima das adversidades. Eu me lembro que um dia Jesus estava pregando e mandou que seus discípulos passassem para dentro do barco e atravessassem o mar. E a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. E naquele dia Jesus ia andando por sobre as águas. Jesus ali andando sobre as águas, ele estava dizendo, olha, aquilo que é problema para você, para mim não é. Sabe, meu amado, talvez aquilo que está te deixando inquieto, tirando
a sua paz, te deixando ansioso, eu vim te dizer nessa noite que isso não é problema para o seu Deus. E ele andando sobre as águas, então Pedro faz uma pergunta: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E amados, a palavra de Jesus disse: olha, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. O problema, amados, é que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar os ventos. Pedro começou a olhar o mar agitado. E às vezes nós fazemos isso. Você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a paz que Jesus te deu. Eu tenho a paz que Ele me deu. Só que nós temos olhado para a pessoa errada. Às vezes nós temos olhado para o vento. Às vezes nós temos olhado para o mar. E quando a gente olha para o vento, olha para o mar, a gente se esquece de olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós não afundamos. Quando nós olhamos para Jesus, as coisas são diferentes. A visão é diferente. E o socorro é imediato. Pedro começou então a afundar. Ainda bem que Pedro se lembrou de quem clamar. Talvez você está até afundando, mas eu vim te lembrar que você pode clamar o nome de Jesus. E que se você clamar por Jesus, Ele virá te socorrer, Ele virá te atender. Tem um cântico bem antigo que diz: e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Se você está no meio do mar, se você está até afundando, se você por algum motivo deixou de olhar para Jesus e começou a olhar o vento e o mar, você pode clamar o nome de Jesus, porque Ele vai te socorrer. Ele pegou pelas mãos de Pedro e eles voltaram andando para o barco. Sabe, amado, essa paz que Jesus nos dá é capaz de vencer qualquer pandemia que se levante. E falando dessa pandemia, eu acredito que Deus está dando um basta se nós nos colocarmos no lugar de arrependimento. Se nós, como nação, clamarmos e pedirmos a Deus pela cura dessa nação, como nós temos feito nesse dia, um dia que foi intitulado o Dia do Jejum. Eu acredito piamente que Deus irá nos responder com a sua glória, com o seu poderio e com a sua majestade. Em breve nós veremos um grande milagre do Senhor pela disposição do povo em buscar a Deus. Que possamos buscá-lo ainda mais, que possamos viver ainda mais para Ele e que possamos nos entregar a Ele de maneira mais completa, porque essa paz está disponível para nós nesses tempos. Tem tanta coisa indisponível nesse tempo, né? A gente está passando por algumas privações, mas eu quero te dizer que a paz que Jesus nos deu, ela está disponível para você também, meu amado. A paz que Jesus nos deixou, ela está disponível para nós. Tomemos posse dessa paz e ousemos com confiança clamar o nome de Jesus, porque no nome de Jesus está a nossa vitória. No nome de Jesus nós faremos proezas, porque o nome de Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade,
e Ele manda no céu, na terra e manda embaixo da terra. Amém, amados? Deus tem essa palavra, colocou essa palavra no meu coração. Eu queria aqui nessa noite falar sobre promessas, mas não era isso que o Senhor queria falar com você nessa noite. Então eu creio piamente que Deus falou ao seu coração assim como falou o meu essa manhã. Deus, Ele tem os seus projetos, Deus tem os seus planos. A gente não consegue entender tudo o que Deus faz. Se nós entendêssemos tudo o que Deus faz, Ele não seria Deus. Isaías disse que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então nós não vamos entender tudo o que Deus faz. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos. Então que a gente possa confiar nesse Deus. Como disse o salmista no Salmo de número 37, versículo 5, que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele fará. Que essa paz que excede todo entendimento possa abundar no seu coração nessa noite. Que você possa passar tranquilidade, não desespero nesse tempo, porque Deus ainda cuida de nós. Deus ainda continua sendo o nosso Deus.